Fala, turma! E aí, tudo tranquilo? Hoje trago aqui para vocês, novamente, a planilha de volatilidade. Já tinha bastante tempo que eu não falava sobre ela e eu uso muito, apesar de não mostrar tanto nos vídeos. E ela deu uma boa evoluída por se tratar de uma planilha de volatilidade. Hoje ela está com a cara um pouco mais técnica, pensando em volatilidade, né? E eu trago esse vídeo aqui para mostrar para vocês, para atualizar. Quem sabe muita gente pode aproveitar. De antemão, deixa eu só explicar uma coisa, porque fica chegando diversos e-mails pedindo autorização de acesso para essa planilha. Essa planilha que vocês estão vendo na tela, ela é a minha planilha, tá? Não tem como eu dar o acesso para vocês. Porém, eu deixo um link disponível para você fazer o download dela. Então, você não vai mexer na minha, porque senão você vai cagar a minha planilha toda e eu uso ela. Vocês vão fazer um download dessa planilha com as fórmulas e vão usar para vocês. Isso aí é tranquilo. Talvez as pessoas não se ligaram nisso. E como que você faz? Você vai estar logado no Google, certo? No link da planilha, que vai estar no primeiro comentário desse vídeo. Aí você vai vir aqui em arquivo e vai só clicar aqui, ó, fazer uma cópia. A partir de então, ele já vai pegar essa planilha e vai fazer uma cópia para vocês com todas as fórmulas aqui, tá? É assim que funciona. Não precisa me mandar e-mail pedindo para autorizar, que eu não vou. Eu vou deixar disponível para você fazer a cópia dela, tá? Aí o pessoal vai ficar mandando agora só de sacanagem, né? Mas não tem problema, não pode mandar. Eu respondo lá, vou explicar a mesma coisa que eu estou falando aqui. Beleza, agora vamos passar aqui para a planilha. Antes de mais nada, quando a gente pega mercado de renda variável, falando de estatística, eu sei que as variações elas não seguem uma normalidade gaussiana, né, da teoria de Gauss, a curva em forma de sino. Só que eu preciso ter uma referência de alguma coisa. Então eu uso a teoria gaussiana aplicada aqui, os conceitos de desvio padrão, mas eu tenho a ciência que ela não é uma variação normal, né? Esse que é o termo utilizado. Mas eu preciso de alguma referência, então eu uso essa referência, tá? Uma outra coisa. Uma outra coisa é que a gente tem números estatísticos que eles são medidos através de cálculos de médias, não significa que isso aqui vai acontecer. É uma média, é uma previsão, a gente pega variações passadas e usa como referência, tá? Então é estatística. De 100%, você aqui, ó, eu tenho 99% de probabilidade, eu não tenho 100%, porque não existe nada 100%. Na verdade existe, né? Só tem uma coisa que é 100% na vida certo, que é que a gente vai morrer. Pelo menos até hoje que eu gravo esse vídeo, eu sei que eu vou morrer. Pode ser que amanhã esse negócio mude, mas hoje é a única coisa que é 100%, tá? Tenham ciência disso quando a gente trabalha com dados estatísticos. Dentro das fórmulas aqui, por exemplo, nessa coluna C, existe formatação condicional de cores. Isso aí vocês podem mudar, deixar como vocês quiserem. Por exemplo, aqui nessa coluna, quando eu clico aqui, ó, e vejo o valor é maior ou igual ao que está em D1. Então eu tenho esse valor de D1. Toda vez que eu colocar, esse aqui é o único campo, D1, é o único campo que a gente vai colocar algum dado, não vou mexer em mais nada na planilha. Sempre quando eu colocar um valor aqui, dentro da coluna C, todos os valores que forem maiores ou iguais a esse número aqui, eles vão ficar verde. Então, uma coisa visual ali para eu poder enxergar. E todas as vezes que eles forem menor, vai ficar vermelho. Beleza? Aproveitando aqui, essa parte aqui ela já é uma informação da planilha, é uma informação independente das demais. Mas eu vou fazer por partes aqui para vocês entenderem tudo. Então, por exemplo, aqui, ó, eu quero saber quantas vezes que a variação antes de eu passar para isso aqui, eu vou voltar. Sempre dados mensais, tá? Isso aqui eu estou utilizando dados mensais, eu não estou utilizando dados diários. Por quê? Porque eu construí essa planilha no início para eu trabalhar as minhas operações de opções. Como as opções, elas até hoje, elas vencem mensalmente, e logo logo a gente já vai ter opção mensal na B3, talvez eu vou ter que adaptar a planilha para mensal, mas aqui é para semanal, né? Aqui ela está uma planilha para mensal. Então, por isso, os dados aqui foram feitos para serem utilizados dados mensais, tá? Depois eu vou mostrar para vocês como que a gente cola. Mas vamos voltar aqui então. Aqui, por exemplo, se eu colocar aqui menos 20%,
Eu quero saber quantas vezes que o Ibovespa ele foi menor do que 20% durante essa janela de prazo de 8 anos e 4 meses, que é o intervalo que eu estou utilizando. Estou utilizando 100 meses. É uma janela bem longa para poder pegar bastante dados. Então aqui ele me sinaliza quantas vezes que nesses últimos 100 meses ficou menor do que 3%. Se eu quiser saber maior do que menos 20%, na verdade, foram 97 vezes. Ah, eu quero saber uma variação maior do que 20% positivo. Eu tive somente 8 vezes. Ah, eu quero saber menor do que 20%. Eu tive 92 vezes. Então perceba que aqui a cor ela não mudou. A cor é referente só ao dado, tá? O que é maior que ele apresenta verde e o que é menor apresenta em vermelho. Então aqui a gente pode mudar para maior ou menor, colocar o valor positivo ou negativo. Aqui nesse outro campo eu tenho a variação mensal. Da mesma forma, eu quero descobrir qual que é a menor variação mensal que ocorreu nesses últimos 100 meses, foi de menos 32%. Se eu colocar ela aqui, ó, menos 32,63, vai ficar tudo verde, né? E quando foi menor do que isso, vai ficar vermelho. Eu já consigo descobrir onde que é esse dado, ó. Vamos olhar aqui, porque ele está menor ou igual, está aqui, ó. Foi em 2/5/2016. Pela data, eu acredito que seja alguma coisa relacionada com a Dilma, com o Petrolão daquela época lá. Então ele já me mostra. Agora, se eu quiser a maior variação mensal, qual que vai ser? 26,28. Aí, como tem muitos valores, se eu quiser descobrir onde que foi, é só eu colocar aqui, ó, 26,28, coloco maior, eu só tive uma ocorrência, porque está maior ou igual, e ele já me mostra aqui onde foi, ó, 1/4/2016, coincidentemente no mesmo ano, né? A gente teve uma variação positiva aí a maior. Lembrando que aqui eu estou considerando de fechamento a fechamento, poderia ser de abertura a fechamento, de máxima até a mínima, não sei, no meu caso é de fechamento a fechamento, tá? Nessa parte de baixo aqui, eu mudei os nomes para ficar menos poluído. Então eu coloquei aqui desvio padrão mais o Mi, seria o sigma mais Mi, né? Então estou utilizando aqui os conceitos de desvio padrão. Eu peguei a média de variação, certo? E eu peguei o desvio padrão dessa variação. Aí aqui eu tenho os dois somados, eu tenho aqui 13,18%. Posso utilizar isso como, por exemplo, pontos de lançamento. Se na média esse ativo ele se movimenta aqui, ó, a coluna do Mi, 1,75% de um mês para o outro, e eu tenho um desvio padrão de 11,43%, eu posso fazer uma venda coberta acima disso, que a grande maioria das vezes eu não vou ser exercido. Vamos verificar, ó, 13,18%. Quantas vezes que aconteceu? Aconteceu 14 vezes. Em 100, aconteceu 14% de ocorrência. E no caso aqui é Vale, tá? Aqui não é BOVA, é Vale que está aqui, os dados já colados, mas não tem problema. Não sei se eu falei BOVA. Minha voz já está indo pro saco. Deixa eu até contar um negócio para vocês. Esse vídeo eu estou gravando pela segunda vez. Eu gravei esse vídeo com o anterior, que eu estou gravando para a semana toda, ele deu mais ou menos 30 minutos de conteúdo. E o áudio estourou. Aí agora eu estou gravando de novo, então eu já estou com quase 1 hora falando aqui, a voz está começando a ficar ruim. Então aqui, ó, ficou 13,18%, ocorreu 14 vezes, só 14%. É um número baixo, um bom ponto de venda coberta. Ou poderia ser, por exemplo, se eu colocasse aqui menos 13,18%, aconteceu aqui, vamos colocar menor, né? Aconteceu 5 vezes só. Seria um bom ponto de venda de put. Eu vender uma put a 13,18% de distância do preço atual. Não significa que não vai acontecer, mas o número de ocorrências foi muito baixo para esse ativo. Entendeu? É uma boa referência. Aí dá para brincar bastante. Continuando aqui, eu tenho mais esses 3 nomes. Eu tenho aqui DDA. Isso aqui eu inventei o nome aqui, tá? Ele é um conceito que existe, mas eu coloquei aqui. Significa drawdown atual. O drawdown, ele é aquela queda máxima em relação a um preço. Então, por exemplo, se você tem 10 dias de movimentação do ativo, qual que seria o seu pior dia para comprar o ativo? Seria no topo. E o seu pior dia seria no fundo. Comprei no topo, vendi no fundo, eu tive o maior prejuízo. Esse aqui, considerando um topo e o limite fundo, eu tenho drawdown. Eu tenho o drawdown máximo. Então aqui, eu peguei, dentre esses 100 dias,
qual que foi o topo, o preço máximo que o ativo alcançou, e em relação a ele, o preço atual. Então eu estou com um drawdown aqui de 29,22%. Ah, mas para que isso? Porque aí eu peguei e calculei um drawdown médio de toda a movimentação do ativo. Só que aqui eu não fiz só o drawdown, eu fui um pouco além, eu não fiz uma média. Eu fiz um drawdown ponderado pelos dados mais atuais. E eu vou explicar para vocês por quê. Quando a gente utiliza uma média, por exemplo, pensa uma amostra de resultados. Eu tenho um resultado de 1, outro resultado de 1, um resultado de 2, um resultado de 3, 1, 2, 3, e tem um resultado de 10 ou de 20. Se eu tirar uma média desse resultado, o 20 vai ter um peso muito grande. Acaba que a média ela é um valor distorcido pela ocorrência de extremos. Entendeu? Os extremos, eles acabam distorcendo a média. Poxa, eu tive um resultado de 1, tive um resultado de 1, tive um resultado de 2, tive um resultado de 3. Se eu tirar a média de 1, 2, 3 e 20, vai dar uma média ali de 8, 9, 7, não sei. Vamos ver aqui? Então tá aqui, 1, 2, 3 e 20, sendo que o 20 é o resultado mais atual, o último resultado. Se eu fizer a média desse intervalo aqui, ó, vai dar 5,4. Só que eu não tenho 5,4 em nenhum momento, eu tive números menores do que 5 na maioria das vezes, e um número grande extremo, ele distorceu toda a média. Esse é o problema de usar a média. E quando eu faço isso ponderado, acaba que eu dou mais peso para os eventos atuais. E por que eu ponderei? Eu ponderei porque eu tenho 8 anos e 4 meses. O mercado, 8 anos atrás, que foi aqui em 2015, ele estava numa situação totalmente diferente em relação ao atual. A gente teve Covid, a gente teve impeachment, teve muita coisa de lá para cá. E o mercado ele acaba que ele muda, né? Os tempos mudam, as pessoas elas mudam. Em 2015, eu até mostrei num vídeo ontem. Se você não viu esse vídeo sobre os falsos gurus, eu vou deixar ele no final desse aqui. Assista lá, que ficou muito legal. Lá eu mostrei a evolução dos investidores da B3, que lá em 2011 eu tinha 500 mil e agora em 2023 eu tenho 5,3 milhões de investidores, pessoas físicas. Multiplicou por 10. O mercado é óbvio que ele muda nessa janela de tempo. Sendo assim, eu ponderei o drawdown aqui. Quase não está saindo essa palavra, hein? E para que essa porra? Eu tenho aqui o drawdown médio, né, desse ativo. Eu sei que, em média, o preço ele fica abaixo do topo em 20%. Entendeu? Se hoje eu tenho um preço em relação ao último topo de 29, isso aqui é uma oportunidade de entrada. Ele já caiu muito. Aí eu posso comprar ele sempre que ele estiver abaixo da média para tentar vender acima. Seria uma estratégia. Por enquanto, eu estou construindo essa planilha aqui. Esses dados aqui de drawdown estão mais visuais, só para entender o momento do ativo, mas raciocinem com isso aqui que eu tenho certeza que vocês vão conseguir aproveitar, tá? E por último aqui, eu tenho o EWMA, seria o Exponentially Weighted Moving Average. Tá melhorando o inglês, né? Só no drawdown que não ajudou. Mas isso aqui significa média móvel ponderada exponencialmente. Ao invés de eu utilizar o desvio padrão, que ele é uma medida de risco de volatilidade, o desvio padrão a gente utiliza para medir a movimentação do ativo, eu estou usando a média móvel ponderada exponencialmente. Mais uma vez, eu estou dando peso para as variações mais recentes. Assim, esse valor aqui ele me traduz em módulo. Isso aqui está em módulo, tá? Ele tanto pode ser para cima, positivo, quanto para baixo, negativo. Ele pode traduzir mais a movimentação atual do ativo do que se eu utilizasse o desvio padrão. Aí aqui eu poderia adotar a média do ativo mais o EWMA para mim traçar as estratégias de entrada. Seria mais uma possibilidade, tá? Então isso aqui, de forma simplificada, seria o desvio padrão ponderado. A gente poderia falar isso aqui. Todas essas fórmulas, tudo que está aqui na planilha, em algum lugar, ele está lançado aqui. Por isso que eu falei, o único campo que vocês editam é aqui, ó, o campo para mexer alguma coisa. Se a gente olhar aqui, ó, vai ter uma coluna oculta que eu tenho os dados que eu fiz os cálculos aqui para poder fazer as ponderações. Eu utilizei aqui a questão do lambda, tem uns conhecimentos agregados aqui, tá?
Eu deixei oculta porque não precisa, mas a planilha está aí, vocês mexam da forma como quiserem. Essa ideia aqui da planilha, eu peguei um pouco, trazendo esses conceitos de drawdown e de EWMA, foi do Rafael Lavrado. Não é propaganda isso aqui, tá? Mas eu achei um conteúdo interessante dele. Ele fala muito sobre Excel voltado para mercado financeiro, sobre VBA, ele tem aí a parte de risco, ele mexe bastante com isso. E eu peguei dele uma fala que ele falava sobre métrica de risco e medida de risco. Apesar de serem duas palavras que parecem sinônimos, né? Ah, eu estou fazendo a métrica de alguma coisa, eu estou fazendo a medida, parece que são a mesma palavra, mas lá ele definiu como métrica de risco algo do passado. Você pega, por exemplo, o Vale do Rio Doce, verifica o desvio padrão dela no passado, você achou um desvio padrão de 5%. Então o Vale do Rio Doce ela estava oscilando 5% no passado. Aí ele utiliza as métricas de risco para comparar com outros ativos. Questão de portfólio, de fundos de investimento. A definição de métrica de risco que ele colocou foi essa. Já a medida de risco seria para projetar o futuro. Eu vou pegar esses dados, vou adotar ali que Vale se movimenta 5%, ela se movimentou 5% no passado, pegando como medida de risco o desvio padrão, eu raciocino que no futuro ela vai se movimentar 5%. Então ele tem essa diferença entre métrica e medida. Só que aqui na minha planilha eu utilizo ela tanto como métrica como medida. É os dois conceitos. Eu olho o passado e uso para ver o futuro, né, para projetar o futuro. Porque a parte de projeção de futuro, dessa parte de medida de risco, segundo ele, os cálculos são muito mais aprofundados. A gente parte de EWMA para mais, aí tem que utilizar programação em Python, programação em R, tem que utilizar VBA, e aqui está uma planilha construída sem nada disso. Não tem nenhuma função macro, tá? Só para vocês entenderem. E para a gente finalizar o vídeo, como que eu colo os dados aqui, eu já tinha explicado, estou explicando novamente. Eu vou abrir um gráfico qualquer, vou deixar que Vale mesmo, não vamos pegar aqui outro ativo, vamos pegar aqui Petri 4. Então tá aqui, tá lançado esses dados aqui, foi do vídeo anterior que eu fiz, é um estudo que eu estava fazendo. Deixa eu excluir aqui. Vou colocar gráfico mensal, tá? Tem que ser o gráfico mensal. Botão direito, copiar para o Excel. Vou voltar na planilha. Vou vir aqui, ó, colar dados do Profit. Botão direito, colar especial, só valores. E a planilha já vai se reajustar, fazer todos os cálculos sozinha. Não precisa fazer mais nada. Então aqui tá as informações referentes à Petrobras. A gente tem um drawdown atual de menos 0,10 e um máximo de 12,39. Isso aqui já me fala que eu tenho espaço para a Petrobras cair mais segundo a estatística dos últimos 100 meses. Beleza? Se eu não tenho Profit, como que eu faço para colar esses dados? Eu vou vir aqui, vou digitar no Google, vou colocar assim, ó, Investing, que é um site, e coloco Petri 4. Eu vou vir aqui no Invest, vou acessar o site, rolo a página aqui para baixo, venho em dados históricos. Se você não tem o Profit, você vai fazer dessa forma aqui. Vou colocar mensal. Vamos ver qual que foi a data mais antiga. 1/4 de 2015. Essa planilha ela está pegando daqui para cima, tá? Os dados eles estão do mais atual para o mais antigo. 1/4 de 2015. Então eu vou vir aqui, vou colocar, ó, 1/4 de 2015. Eu vou lá em 2015, 1/4. E vou colocar até a data atual e aplicar. Até a data atual e aplicar. Ele já me deu aqui todos os dados mensais, ó. Desde 1/4 de 2015 até a data mais atual. Aí você pode copiar aqui, selecionar tudo e colar, ou aqui, ó, botãozinho mágico, baixar dados. Só fique atento porque a ordem, você vai ter que tratar esses dados antes de colar aqui, né? Ele vai ter que ficar de forma mais atual para o mais antigo. Aqui, coluna da data, abertura, máxima, mínima e fechamento. Vamos ver o que ele apresenta aqui, ó. Ele apresenta data, ele apresenta último, esse último aqui vai ser o seu fechamento. Aí eu vou ter abertura, máxima, mínima, e essa coluna você vai ter que jogar para cá, e as outras mantém, só cola lá na planilha de volatilidade. Certo, pessoal? Espero que ajude, façam bom proveito dessa planilha. Ela, como eu falei no início do vídeo, está ficando cada vez melhor, né? A
a questão mais técnica aqui da estatística, a gente vai adquirindo conhecimento e vai montando. É algo que eu uso para mim, né? Então isso aqui não foi feito simplesmente para gravar o vídeo e ganhar audiência no YouTube, não. É uma coisa minha, eu fiquei muito tempo fazendo, logo peço o seu like. Se você não for inscrito, se inscreve, porque olha como isso aqui vai te ajudar. E eu compartilho o conhecimento aqui com vocês de forma gratuita. Tá certo? Muito obrigado por ter chegado até aqui. Te espero no próximo vídeo e até a próxima. Valeu!